Olá, sejam bem-vindos a mais um TV Pé de Figo na VV8 da NET. Quantos artistas, quantos talentos devem estar escondidos nos bairros e vilas deste país? E o mesmo vale para Valinhos. Tanta gente boa e talentosa criando, criticando, fazendo arte, realizando cultura e construindo histórias. No entanto, a gente pode se perguntar: as pessoas não consomem mais cultura porque não há políticas culturais? Ou não há políticas culturais porque as pessoas não se interessam por cultura? O nosso convidado de hoje é um exemplo dessa explosão de criatividade e de vontade de fazer as coisas acontecerem, quase sempre com uma crítica aguçada e a polêmica pronta para ser instalada. O artista visual Genivaldo Amorim é natural da cidade de Umuarama, no Paraná, e vive em Valinhos já há um bom tempo. O seu trabalho já percorreu diversas localidades no Brasil e no mundo, e agora prepara para uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, uma mostra inédita na região, chamada Bicho de Corpo Mole, mas de Pele Boa. Aliás, um nome que tem tudo a ver com o seu autor. Seja bem-vindo, Genivaldo Amorim. Obrigado, Heriberto. Obrigado pelo convite. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito bem. Você, como veio de Umuarama, veio parar em Valinhos? Como é que é um pouco essa história? Na verdade, eu fiz uma volta. Eu nasci em Umuarama e com 4 anos eu fui para... Meus pais se mudaram. Meu pai trabalhava numa madeireira e se mudou para o Mato Grosso do Sul. Ali na região de Ponta Porã, ali na divisa com o Paraguai, né? Então eu cheguei até a morar dentro do Paraguai, assim, uns 100 quilômetros para dentro, assim. Sim. E aí tive um ano que eu morei, porque lá não tinha escola, enfim. Aí com 8 anos eu fui para Loanda, morei na casa de um tio meu por um ano. Luanda? Loanda. Ah, Loanda. Isso, no Paraná. Paraná. E aí fiquei um ano lá e voltei, aí meu pai voltou pro Brasil e a gente morou lá até 91, quando meu pai resolveu vir para cá, porque tinha um irmão dele que morava aqui, dois irmãos moravam aqui, e acabamos vindo para Valinhos. Cheguei em Valinhos em dezembro de 91. 91. Faz um- tempo. Bom Já, tempo. já sou mais valiense do que outra coisa. É um assim. bom pé de figo já. Já. Então, Genivaldo, você diria que hoje você vive exclusivamente da arte? Seu trabalho é esse? É possível viver da arte? Eu vivo exclusivamente da arte porque eu não faço outra coisa Sim. na vida. Aliás, as pessoas que veem eu falar isso falam, não faz nada. Nossa, Sim. eu começo a trabalhar de manhã e vou até tipo, à noite, então todos os dias, então não tem feriado, não tem fim. Mas eu faço várias outras coisas, assim. Então eu vivo ligado, eu vivo de arte, mas não só da venda de trabalhos, eu vivo de arte de uma série de coisas, de produção cultural, enfim, de várias coisas assim que eu vou fazendo e que vai, mas são coisas conectadas. Entendi. Você diria que em Valinhos há incentivo para o exercício da arte? Fazer arte em Valinhos é um exercício de perseverança, assim, porque... E é interessante porque é uma cidade que tinha tudo para ser uma referência, assim. Porque eu acho Valinhos uma cidade incrível, assim, ó. Tem ótimos artistas, você está muito bem localizado, então você está ao lado de Campinas, você está ao lado de São Paulo, é uma cidade muito rica, mas ao mesmo tempo, assim, culturalmente falando, é paupérrimo, assim, é uma cidade onde nada acontece, a gente não tem um único espaço expositivo na cidade. Você diria que é a maior carência da nossa cidade? É a maior carência porque você vitimiza principalmente os jovens artistas que estão começando, que são as pessoas que mais necessitam desse apoio, que mais necessitam de espaços para mostrar o trabalho, assim. Eu necessito também, claro, mas para mim é mais fácil conseguir. Então para mim é mais fácil eu conseguir espaço. Não tem aqui, eu vou para outro lugar. Mas eu tenho mais de 20 anos de carreira, então é diferente do jovem. E isso
eu tive uma sorte de ser de uma geração que, quando eu comecei, a minha primeira exposição que eu fiz uma exposição no João do Monte, em 95. Na galeria? Na Galeria João do Monte, que hoje é o Museu João do Monte, né? E logo depois, aquilo era uma época onde tinha coisas muito interessantes acontecendo na cidade, nas artes visuais. Muito em função da atuação do Paco de Ribes, que era um líder, assim, um artista incrível, importantíssimo, e além de tudo era um líder, assim. Então, teve projetos de Cuba, foram artistas para fora. Sim. Tivemos grandes exposições aqui, sabe, exposições com artistas de nome nacional. Nós tivemos uma Bienal Paulista de Artes Visuais ali na Festa do Figo, no Parque da Festa do Figo, que eu vi nomes assim, tops da arte, assim. Então, teve uma efervescência. Então, eu não peguei isso como artista. Eu já trabalhava como artista, já pintava, desenhava, mas ainda não estava no meio, assim, mas eu acompanhei muito isso. Então, eu tive essa sorte de ter vivido essa época. Então, isso me ajudou muito a me solidificar, assim, foi isso que eu quero. Nós estamos mostrando aí algumas fotos do seu trabalho, né, durante a entrevista. E você está para inaugurar agora, nesse mês ainda de maio, né, uma exposição no museu em Campinas. Isso, dia 24 eu começo eu vou abrir dia 24 agora, eu vou abrir uma exposição ali no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, que é um museu importante, é um dos mais importantes que a gente tem no país, assim. E esse museu, eu tenho uma história com ele, porque em 92, foi nele que, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 18 anos, que eu pisei no museu. Então, eu tenho uma filha de 7 anos que ver exposição é uma coisa normal para ela. A primeira exposição da minha vida eu vi com 18, que lá onde eu morava não tinha nada. Sim. E eu vi no jornal um dia um anúncio sobre uma exposição, e eu fui ver. Peguei um sábado de manhã, fui ali, peguei o ônibus e fui ver. E aquilo me impactou tanto que eu saí de lá, não entendi nada, mas me impactou tanto que eu saí de lá e falei, gente, eu quero fazer isso. E aí eu fui atrás e fui pesquisando. E essa exposição tem um nome bem... Então, essa exposição, ela... Que raio de nome é esse? Como é que é mesmo? É o bicho de corpo mole, mas de pele boa. Pô, Genivaldo, explica aí o que é esse nome. Esse é um projeto, na verdade, que já nasceu há muitos anos atrás. E era de uma ideia, quando surgiu essa ideia, eu estava pesquisando questões relacionadas ao corpo, assim. Então, ele falava um pouco sobre essa coisa da gente eleger parte do corpo do outro em benefício próprio, do nosso interesse. Então, por exemplo, você ama uma pessoa, isso agora falando fisicamente, por parte do corpo dela. Então você ama ela, a sua relação com ela é muito dessa coisa da superfície, sabe? O coração dela, os órgãos internos dela não te interessa, não interessa a gente, né? E aí fiquei pensando nisso e aí veio essa ideia da gente, a ideia de um corpo que se transforma em benefício do outro corpo. Por quê? Porque essa exposição é composta de uma grande instalação. Sim, ela ocupa um espaço amplo. Feita de umas espécies, de umas formas que parecem uns bichos, feito de tecido, com espuma, e que eles ficam flutuando assim no espaço, né? E a proposta desse trabalho é que depois disso, todas essas peças se transformam em roupas. Então, um dia, tem muito dessa coisa da ideia de que aquela obra de arte, um dia que teve no museu, na exposição, um dia vai estar andando por aí no corpo de alguém. Então, essa coisa dessa transformação, assim. Então, ela sai de lá e vai para o... E essa exposição é inédita aqui na região. Aqui sim. Né? Mas já teve... Já passou pela África, Goiás. Até na África. E outros estados aqui. Você tem incentivo da lei de cultura estadual, federal? Não, essas foram tudo feito por minha conta mesmo. Sim. Assim, de ir atrás. Inclusive essa eu estou atrás de patrocínio, enfim, estamos correndo atrás.
Como é que é essa história de não haver interesse pela cultura ou de não haver trabalho para que haja público para a cultura? Eu acho que uma coisa vem da outra. Sim. Eu acho que a partir do momento que você não tem sabe, o poder público investindo nisso, automaticamente as pessoas vão perder o costume de consumir isso. Então, o público ele é gerado em locais onde existe aquilo. Se não existe, o público vai preencher aquilo com outras coisas. Então, essa falta de público, por exemplo, você faz exposição, é difícil você ter público, assim. Então, a dificuldade de você fazer as pessoas irem até uma exposição aqui. Mas muito disso é em decorrência dessa falta de... Você tem quantas exposições por ano aqui? Pouquíssimas, assim. Pouquíssimas. Se isso é uma coisa que acontece, assim, recorrentemente, as pessoas vão se habituar àquilo. A ir a ver as exposições, a conhecer os artistas, assim. E ainda a gente não tem. Então, assim, a falta de espaços expositivos, a falta de uma política pública na aula de cultura gera tudo essa série de problemas que a gente tem na cidade, na cultura. A gente tem acompanhado algumas posições suas nas redes sociais, bastante críticas, né, com relação à administração da cultura em nossa cidade, né? Nem sempre os nomes que são colocados para dirigir a cultura são vistos com os ideais ou os adequados, né? Como que está hoje em dia isso aqui em Valinhos? Olha, eu sempre fui muito crítico em relação à cultura. Eu sou daquela pessoa, desse tipo de pessoa que eu não tenho problema nenhum de elogiar um trabalho bem feito. Aliás, é um prazer elogiar, mas eu também cobro. Sim. Eu adoraria elogiar muito mais do que ficar cobrando. Mas, infelizmente, você tem uma estrutura que custa caríssimo, com salários altíssimos, e que não gera nada. Sim. Se você olhar para trás assim, pega os últimos tempos aí, você vê que não gerou nada. Vamos pegar assim, falando do atual aqui, nós estamos quase que 1 ano e meio. O que foi feito? Sim. Sabe? Então, mas isso é resultado de más escolhas. Eu até entendo a questão do cargo de confiança, enfim, dessa questão de acordos políticos, eu até entendo, mas, gente, será que não tem dentro disso, dessa necessidade de você atender um partido ou outro, será que não tem alguém minimamente que seja da área? Então, você consegue, por exemplo, você vai quando um secretário de educação vai nomear um secretário de educação, geralmente você encontra alguém ali minimamente ligado àquilo. A saúde, enfim, as outras coisas. A cultura não, a cultura você pega qualquer um que não tem, sabe, tradição, ninguém conhece. Esse é o grande problema. Peraí, mas essa pessoa, quem é? Eu estou aqui trabalhando há tantos anos, mas quem é? E dá nesse tipo de problema. Sim. Então... Sei que seja feito um mínimo de consulta, né, ao setor, né, de artistas. E essa coisa de você, por exemplo, um secretário, e aí não estou falando de estou falando de geralmente. Ser nomeado, entrar no cargo e não, por exemplo, não procurar conhecer, estabelecer contatos com a classe artística, sabe, você se senta lá no seu trono e você não procurar estabelecer contatos com a classe, dá nesse monte de problema que a gente tem na cidade. Sim. Sabe, não existe essa troca. Tem uma pessoa especialista em cidades criativas, que chama Ana Carla Fonseca, que ela fala uma coisa muito importante, que não existe uma cidade, não é possível a construção de uma cidade criativa se você não tiver uma sinergia entre o lado público e a sociedade civil. Sim. Quando não é esse diálogo, é ruim. Então, a gente, por exemplo, do Ocupe Arte, enfim, nós não é bom essa falta de diálogo. Sim. Esse distanciamento. Esse distanciamento não é bom para ninguém. Sim.
Não é bom. Só que é impossível hoje você sentar e conseguir trabalhar, porque assim, o outro lado não entende das necessidades e nem procura entender. Esse é o grande problema. Sim. Você acha que é papel do artista, do agente cultural, ter essa força crítica de cobrança? É papel. Eu acho que um dos grandes problemas, eu acho que a gente tem o lado do poder público na cidade que deixa muito a desejar, mas eu cobro também o lado dos artistas. Sim. Eu não isento os artistas de culpa de tudo que está acontecendo, porque uma boa parte dos artistas ficam ali, às vezes não querem se expor, porque acham que vai perder alguma coisa. E eu fico, perder o quê, gente? Eu falo para as pessoas, vocês estão com medo de perder o quê? Sim. O que nós temos para perder? Sim. Sabe? Então, se você tem uma classe de artista mais, sabe, mais contundente, que cobra como um todo, não tem como o poder público tentar ignorar o... Você falou aí no Ocupe Arte. Foi feito agora recentemente um levantamento, um cadastro, né, de artistas, e parece que apareceu muita gente. Então, quer dizer, nós temos aí um solo fértil, né, para desenvolver a área cultural na cidade. Você tem esperança de que isso possa ainda... Eu sou um eterno otimista, assim, apesar de tudo, eu sou um eterno otimista, assim. E esse tipo de ação que a gente tem feito com o Ocupe Arte tem mostrado isso, o potencial que a cidade tem nessa área. Eu sempre falo, e vou repetir mais uma vez, a grande vocação de Valinhos é a cultura. Sim. A cultura, se um dia nós tivermos dirigentes aqui que entendam de cultura e que tenham uma visão mais ampla, que vai além dos limites aqui da cidade, é possível transformar a cidade numa referência cultural. Sabe, isso, nós já mostramos isso. Eu converso com muita gente de fora, daqui da região mesmo, assim, e as pessoas falam assim, nossa, mas vocês fazem muita coisa lá, mas que incrível as coisas que vocês fazem. Só que somos nós fazendo. Sim. Não somos nós. Então, agora você imagine isso numa cidade onde as coisas tivesse apoio, tivesse... E essa sua exposição em Campinas, fala aí pra gente o dia, exatamente, como é que vai funcionar, como as pessoas podem... Ela vai abrir dia 24, às 19 horas, e vai até dia 15 de julho. Julho? Julho, fica quase 2 meses lá. Então essa é das coisas que tem me ocupado o meu tempo muito. E já... Ela é exclusiva do seu trabalho? Tem outro? Ela é uma individual, mas vai acontecer 2 exposições individuais ao mesmo tempo. Sim. Então eu vou ocupar uma parte do museu com essa exposição e vai ter outra parte que vai ter um artista de São Paulo chamado Elcio Miyazaki, é um amigo meu, um artista muito bom também, e que as duas exposições se dialogam, assim, tá? Uns diálogos, assim, então vai ser bem legal, assim. E como é que é o nome mesmo da sua exposição? É A Bicho de Corpo Mole, mas de Pele Boa. E aí fora isso eu estou começando a me envolver na exposição que eu vou fazer em Moçambique o ano que vem. Não mais saber que... É um outro pepino enorme que eu tenho que resolver, porque uma exposição vai ser grande e complexa, então não tem descanso. Então não dá, a gente não tem muito o que descansar, que uma coisa vai... E são projetos, eu faço poucas exposições, mas são exposições muito grandes, assim. E que demoram muito tempo de planejamento, e aí tem a parte financeira, e tem a parte que você tem atrás. Então Moçambique não é aqui do lado, é lá É lá no outro continente. Mas vai ser legal, vai ser uma proposta nova, então vai ser... Estou animado. Bem, isso foi um pouco mais de Genivaldo Amorim. Obrigado, Genivaldo. Obrigado, Heriberto. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre. Obrigado. Isso aí. Esse foi mais um TV Pé de Figo. Acompanhe a programação da VV8 na NET. Até lá.